5 minutos de fama especial BBB 22. Oferecimento Tudo Vira Doce, transformando seus momentos felizes em doces. Gente, o Arthur levou o prêmio de R$1,5 milhão. Foi uma vitória que a gente já sabia, uma vitória quase que anunciada, né? Até por conta das pesquisas, até por conta dos sites paralelos, das votações não oficiais que mostravam isso através dos números. Mas, na minha opinião, eu li muita coisa, né, durante essa madrugada em relação à vitória do Arthur, em relação à questão dele dentro do jogo, e muita gente falando, não, ele foi o melhor jogador, ele jogou melhor que todo mundo. Eu acho que o Arthur, na minha opinião, por experiência de Big Brother, ele não foi o melhor jogador. Ele foi o melhor estrategista. Isso sim, ele fez com muita maestria, estratégia. Cada movimento do Arthur ali dentro da casa era pensado quase que como se fosse um plano, né? Como se o Arthur tivesse um manual de instruções e ele seguisse esse manual. Então, tudo que ele falava, as roupas que ele vestia, o comportamento dele, principalmente também aí no jogo da discórdia, nas dinâmicas, tudo era muito bem ensaiado, tudo foi muito bem orquestrado. Então, eu acho que isso não é uma tática de jogador. O jogador é aquele que vai descobrindo o jogo a cada partida, é aquele que vai se revelando, né? E o Arthur, ele quase que sempre era previsível nas suas atitudes, no seu comportamento. Então, ele veio muito bem instruído daqui de fora, do mundo real, e ele conseguiu sim organizar essa estratégia. E aí a gente pode dizer que na questão de estrategista, ele foi um cara sim único, ímpar dessa edição, porque ele conseguiu sobreviver a 7 paredões, ele conseguiu sobreviver a todos os ataques que ele sofreu na casa, né, em termos de grupinhos, de panelinha, e isso tudo fez com que ele chegasse até a final e que ele se consagrasse aí o grande vencedor, o grande campeão. E é claro que também, além desses movimentos calculados dele, o Arthur é ator, né? E eu acho que isso favoreceu muito a ele, porque em determinados momentos a gente percebia que ele poderia até estar sendo um pouquinho real, mas tinha um pouco de interpretação ali na questão dele de comportamento, essa questão de se comunicar com o público aqui fora. Então eu acho que esse conjunto de ferramentas, não que seja ruim ou que seja bom, mas esse conjunto de ferramentas acabou sendo bastante favorável para ele, né? E eram as armas que ele tinha. Então, nesse ponto, ele, como um bom estrategista, ele utilizou as armas certas. Bom, como eu falei aqui, ele teve boas jogadas na casa, mas o Tadeu falou uma coisa interessante nesse discurso da final, que apesar, né, dele ser um bom jogador, aí, segundo o Tadeu, um bom estrategista, ele poderia ter descansado um pouco mais, ter curtido um pouco mais a casa. Eu acho que faltou muito isso. Muito do que apontavam no Rodrigo lá no começo do jogo ficou quase que se repetiu com o Arthur. Então eu acho que ele poderia ter curtido mais a casa, ele poderia ter aproveitado mais certas dinâmicas, certas festas, enfim, ter aproveitado mais a convivência com os outros meninos, principalmente nessa reta final agora, lá no quarto grunge. Eu acho que faltou bastante isso, e relaxar um pouco mais e curtir a casa, curtir o jogo, porque curtir o jogo também faz parte da jogada. Bom, em segundo lugar, né, quem ficou foi o Paulo André. Só para dizer aqui, o Arthur, ele teve 68,96% dos votos nessa reta final aí, também foi uma porcentagem bastante alta. Teve muita gente na internet já levantando a possibilidade, né, da torcida dele ter organizado esquemas de robôs para votação. A gente viu muito meme disso, a gente viu muitas pessoas falando sobre isso. Infelizmente não tem como isso ser provado, né, mas os votos foram computados e ele teve aí 68,96% dos votos. Em segundo lugar ficou o Paulo André com 29,91% e o Douglas em terceiro com 1,13%. O Douglas, que também chegou nessa final, na minha opinião, essa final era para ser o Arthur, o Paulo André e o Pedro Scooby. Na minha opinião, acho que eram eles, assim, ou a Lina, né, no lugar do Pedro Scooby. Mas eu não entendi muito o porquê do DG ter chegado. Eu acho que o carisma do DG, esse jeitão carioca dele, esse jeitão assim despojado, né, descompromissado muitas vezes, eu acho que fez com que ele chegasse até a final e fosse aí garantindo, conquistando a simpatia do público, porque a simpatia também no Big Brother é muito importante. Teve participação gravada da Dani Calabresa e do Paulo Vieira, no que
deveria ser algo muito engraçado, né? Porque os dois ficaram aí responsáveis pelo núcleo cômico do programa, mas eu acharia muito mais interessante a Dani Vieira a Dani Calabresa lá no CAT, conversando, porque eu acho que aquele espacinho tinha a cara dela, levar lá pra dentro da casa, até que foi engraçado, o Paulo Vieira também foi engraçado, mas não foi aquilo tudo que a gente esperava. Eles reviveram alguns dos momentos icônicos do confinamento, visitaram todos os cômodos, mostraram detalhes da casa, né? Mas a gente sente muita falta daquelas edições de antigamente, né? Onde tinham as charges do Maurício Ricardo, onde tinham aqueles VTs super engraçados que a gente rolava de rir com aquelas historinhas, com aquelas novelinhas todas. Então eu acho que esse momento cômico da final, acho que ficou faltando aí, ficou pendente essa coisa toda pra gente poder rir um pouco e dar aquela relaxada, né? Vamos comentar também sobre os números musicais, né, gente? Foram anunciados aí várias atrações, um mix, né? Uma mistureba de gêneros, de estilos, mas o que a gente viu, na verdade, foram feats, duetos, né? Pra quem não conhece, e que foram meio desastrosos, né? A sensação que a gente teve é que os artistas não tiveram tempo de ensaiar, de fazer algo mais profissional, digamos assim. O único que eu gostei mesmo foi da Linda Quebrada com o João. Eu acho que foi o que casou ali, o que combinou melhor. Mas o Paulo Ricardo, por exemplo, com a Maria, foi uma derrota. Parecia até a gente no videokê, quando a gente tá querendo tirar a pontuação máxima e começa a gritar, ficou uma coisa assim totalmente desincronizada. A Maria acho que esqueceu a letra ou errou a letra, não sei, mas não ficou uma coisa muito boa. E também o tempo, né? Porque cada apresentação tava durando aí segundos praticamente. Foi pra fazer a ligação entre o final do bloco e o intervalo, o break. Então acho que ficou uma coisa meio esquisita e a gente sente falta daqueles shows de antigamente, né? Onde a gente tinha a música completa, onde a gente tinha aquela animação toda. Claro que não dá ainda pra ter plateia, não dá pra ter a passarela da eliminação, que é aquele estúdio da parte externa, mas eu acho que alguma outra coisa, alguma outra forma poderia ser pensada pra edição de 2023. Um outro ponto alto desse programa final, que eu acho importante a gente dizer aqui, foi a homenagem que a direção fez pro Rodrigo, né? O Rodrigo que tá se recuperando de um acidente, ele sofreu um acidente gravíssimo e tá se recuperando lentamente, é uma coisa de dia após dia mesmo, mas ele foi lembrado nesse programa final através de recursos digitais, quando colocaram a cabeça dele, né, no corpo do Arthur e simularam através de um universo paralelo, digamos assim, a possibilidade do Rodrigo ter sido eliminado naquele paredão fake. E aí a gente viu o Rodrigo na sala de controle, a gente viu o Rodrigo até vestido de coelhinho da Páscoa, né? Como o Arthur voltou para casa. Eu acho que foi muito legal ver o Rodrigo novamente na tela. Como eu disse, eu acho que ele se perdeu um pouco lá no começo, ele poderia sim ter chegado à final e muitas outras coisas poderiam não ter acontecido, mas o destino é assim, né? Nada é por acaso. Mas parabéns aí para a direção que utilizou esse recurso bem bacana de inserir o Rodrigo dentro desse contexto e dessa final. Agora, eu gostei também daquele momento da cápsula do tempo, onde os finalistas conversavam com eles mesmos no passado. Eles gravaram perguntas no passado, no momento ali de gravar os vídeos da cadeira elétrica, né? Então eles gravaram perguntas ali e aquelas perguntas ficaram guardadas e agora, na final, eles responderam para eles mesmos. E foi muito bonito ver, foi muito emocionante ver o PA conversando com ele mesmo. Foi uma sacada incrível, né? Eu acho que já poderiam ter tido essa sacada em outras edições, porque não requer, assim, muitos recursos, não requer muito trabalho, mas foi uma ideia excelente, que eu acho que pode ficar valendo aí para as próximas edições. Mas ver o PA conversando com ele mesmo foi muito emocionante, foi bem bacana, né? Todos eles, na verdade, respondendo às perguntas que eles fizeram para eles ali.
Bom, gente, no sábado, agora, a gente vai ter uma edição especial aqui do 5 Minutos de Fama para poder falar sobre a lavagem de roupa suja, né? Que no ano passado, na última edição, não foi lavagem de roupa suja, foi mais um encontro, acho que também deixou muito a desejar, mas nessa edição a gente espera que algumas polêmicas renasçam, principalmente que a gente vai ter aí Nayara Azevedo, né? E ela que comanda toda essa central de polêmicas do BBB. Mas é o dia 101, esse dia tão aguardado que vai ser gravado agora, nessa quarta-feira, e aí a gente vai passar no final de semana, vamos exibir no final de semana, no sábado, todo o programa com os comentários, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim lá nesse dia, nesse grande encontro de todo mundo. Parabéns pro Arthur Aguiar, eu acho que ele ganhou uma segunda chance na vida dele, ele que cometeu alguns erros e a gente não tá aqui para apontar esses erros, porque todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a errar e eu acho que a gente sempre tem uma segunda chance e ele tá tendo agora essa segunda chance. Ele pretende, eu acho, seguir carreira de música, né, carreira como cantor. Não sei se vai ser uma boa, acho que ele não tem esse potencial todo, acho que ele poderia investir na carreira dele como ator, porque a gente viu durante essa edição que ele é um excelente ator e ele interpreta muito bem, tanto é que ele conseguiu convencer a todo mundo, né, claro, usando essas técnicas também de ator. Ele usou, a gente não precisa dizer que é demagogia, não, ele usou e ele tá certíssimo, porque, como eu falei aqui, eram as ferramentas que ele tinha, mas parabéns pra ele, parabéns pra essa torcida gigante que se mobilizou a favor dele, isso é importante, e o Big Brother é isso, o Big Brother é entretenimento, o Big Brother é a continuação da novela das 9, então tem que ter polêmica, tem que ter vilão, tem que ter mocinho, tem que ter história, tem que ter enredo, e é isso que vale, isso que é importante, porque o entretenimento é isso, e a gente não tá aqui pra brigar com ninguém, temos que respeitar as torcidas, quem é contra Arthur, quem é a favor de Arthur, não importa. O importante é que a gente é a favor do Big Brother Brasil e também a gente deixa aqui registrado a desenvoltura do Tadeu, né? Que pegou essa edição aí, uma edição quente, uma edição difícil de ser comandada, mas que ele mostrou a cara dele, deu a assinatura dele, mostrou como é que vai ser o jeito dele daqui pra frente e a gente também tem que respeitar essas diferenças, né? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia aqui. Então lembrando que a gente tem um encontro neste sábado com 5 Minutos de Fama especial BBB 22, dia 101. A gente se vê. Até lá!